Então, agora, analisando e comentando uma matéria do escritor e cientista Jared Diamond, vamos abordar a primeira e maior calamidade de toda a história humana na face da Terra. Dois pontos: a agricultura. Pois bem, chegou um momento na nossa história em que nós fomos obrigados a escolher entre manter a população humana limitada ou tentar aumentar a produção de alimentos e permitir o aumento da população. É lógico que não foi simplesmente, né, um dia um homem chegou, reuniu com os amigos anciãos das tribos lá e sentaram e, ok, vamos decidir agora. Agora o que nós vamos fazer? Não. É necessidade. Principalmente depois do último degelo glacial. Áreas que já estavam curtidas por eles, conhecidas e utilizadas com regularidade, foram todas inundadas. Eles tiveram que usar dos recursos mais facilmente disponíveis para eles naquele período, naqueles anos, naquelas décadas, naqueles séculos. Então, eles meio que foram forçados a isso. Então, né, nós fomos forçados a escolher manter a população humana limitada, né, como caçadores e coletores, né, basicamente vivendo de uma forma nômade, ou então visitando certas áreas, mesmo que fossem as mesmas áreas, mas trocando as áreas em pequenas comunidades, sem uma expansão muito significativa do número populacional, porque as mulheres tinham que carregar os próprios bebês, né? Você está sempre em movimento, né? Quando você está sempre em movimento, você não olha para a terra, você olha para o céu, né? Essa é a diferença do povo nômade para o povo estabelecido em cidades, né? Através da agricultura. Com a agricultura, o homem parou de olhar para os céus, ele não tinha mais que estar andando para lá e para cá, se orientando pelo sol, pelas estrelas, não tinha mais que estar preocupando com isso. O homem agora tinha que saber, né, o tipo de solo que é bom, que não é, qual solo que dá para plantar isso, plantar aquilo, como proteger a plantação disso, daquilo, como fazer para ficar melhor a produção disso, daquilo. O homem agora parou de olhar para cima e olhou para baixo. Uma mudança radical, como eu disse, em todas as facetas da vida humana. O homem parou de prestar atenção no macrocosmo para o microcosmo de uma forma mais frequente, mais intensa. Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, então, ele estava falando aqui no caso, no material dele, né? Chegou o momento da nossa história em que fomos obrigados a escolher entre manter a população humana limitada ou tentar aumentar a produção de alimentos e permitir o aumento da população. Escolhemos a última opção e o preço foi fome, guerra, tirania e doenças inflamatórias. Repetindo, escolhemos a última opção e o preço foi fome, guerra, tirania e doenças inflamatórias. Isso é uma acusação muito grave, isso é uma acusação muito séria. Fala, porra, caralho, ô tiozão, como é que o fato do homem ter começado a viver em cidades e ter uma vida baseada na agricultura, o que isso tem a ver com as fomes, as guerras, a tirania e as doenças inflamatórias da humanidade? Caralho, isso que é isso? Isso é teoria da conspiração? Né? Mas a agricultura foi um divisor de águas para a espécie humana e foi também o nosso erro mais grave, né? Um verdadeiro tiro no pé. Acompanhe o raciocínio.
O homem aprendeu a fazer e controlar o fogo há quase 2 milhões de anos atrás e consumiu quase que exclusivamente carne e gordura durante todo esse tempo. Por sua vez, o evento da agricultura se deu há apenas 10 mil anos atrás, mais ou menos, e nos levou direto à tirânica e sangrenta Idade do Bronze, cujo final, como não podia deixar de ser, também se deu em carnificina generalizada. Nós não aprendemos a lição e, ao recomeçar nossa jornada histórica após o colapso da Idade do Bronze, ingenuamente insistimos na mesma dinâmica que causou a sua destruição de forma tão rápida. Dois pontos: a agricultura, a vida urbana e o Estado, sendo este último a consequência mais perversa da agricultura. Caralho, tiozão, como é que pode o Estado ser uma consequência da agricultura? Diretamente ligado. Você vai ver. Continuando. Durante a maior parte de nossa história, nos sustentamos com a caça e a coleta. É uma vida que os filósofos e os homens fracos e preguiçosos tradicionalmente consideram desagradável, brutal e curta. Uma vez que nenhum alimento é cultivado e pouco é armazenado, não haveria, na visão desses filósofos arrogantes, nenhuma pausa na luta que começa novamente a cada dia para encontrar alimentos e evitar a fome. A nossa fuga dessa suposta miséria foi facilitada apenas há 10 mil anos atrás, quando, em diferentes partes do mundo, as pessoas começaram a domesticar plantas e animais. A revolução agrícola se espalhou e até hoje é quase universal, e poucas tribos de caçadores-coletores sobrevivem. O ser humano teria adotado a agricultura porque ela é uma forma supostamente eficiente de obter mais alimentos com menos trabalho. As safras plantadas rendem muito mais toneladas por hectare. Até mesmo muitos dos homens da caverna já apresentavam traços refinados em suas pinturas, mas o homem civilizado às vezes chega ao ponto de acreditar à agricultura o notável florescimento da arte ocorrido nos últimos milhares de anos. Por que isso? Porque ele fala que é o seguinte: na vida de coleta e caça, isso te dá muito trabalho, você tem que ficar o dia inteiro só fazendo isso, não sobra tempo para você se dedicar às artes, à escrita, ao convívio social. Então eles falam que a agricultura, né, te permite isso. Ninguém que fala um negócio desse não conhece o que é a vida de agricultor, de quem planta milho, principalmente a galera que planta milho. Puta que pariu, velho. Já conheceu uma roça mesmo de milho? Ah, moleque. Quem planta cana para dar para gado, capineira para dar para gado, gado de leite. Gado de leite você não pode, não existe sábado e domingo. Tá percebendo as falácias? Então, esse negócio de que a agricultura foi adotada porque vai oferecer muito mais alimento em menos tempo é falaciosa. E esse negócio de falar que não tinha, que os homens caçadores e coletores não tinham tempo para se dedicar a si mesmo, à arte, completamente falacioso, né? Então, conforme está aqui, até mesmo muitos dos homens da caverna já apresentavam traços refinados em suas pinturas, mas o homem civilizado às vezes chega ao ponto de acreditar na agricultura o notável florescimento da arte ocorrido nos últimos milhares de anos. Se tem alguém aqui que entende de pintura, de arte, de desenho, sabe muito bem o que eu estou falando. Você pega, principalmente na França, as pinturas nas cavernas, os estilos, os traços dos bisões, dos cavalos, dos bois, dos búfalos. Cara, é coisa que você vê em curso de pintura hoje em dia. Não era todo mundo que saía lá. É lógico, um bobão e outro botava tinta na boca, botava a mão na parede e colocava a mão dele. Mas não estou falando só desses tipos de desenhos, estou falando dos desenhos
retratando os animais que eles caçavam. Coisa impressionante, a fineza dos traços. Então, embora essa visão pareça ser indiscutível, é difícil provar. Como você mostra que a vida das pessoas há 10 mil anos melhorou quando elas abandonaram a caça e a coleta pela agricultura? Até recentemente, os arqueólogos tinham que recorrer a testes indiretos, cujos resultados, surpreendentemente, não corroboraram essa visão. O professor Jared dá um exemplo de um teste indireto. Os caçadores-coletores do século XX estão realmente em situação pior do que os agricultores modernos? Então vamos olhar. Espalhados por todo o mundo, várias dezenas de grupos dos chamados povos primitivos, como os bosquímonos do Kalahari, continuam a se sustentar dessa maneira, caçando e coletando. Acontece que essas pessoas têm muito tempo de lazer, dormem muito e trabalham menos do que seus vizinhos agricultores. Por exemplo, o tempo médio dedicado a cada semana para obter alimentos é de apenas 12 a 19 horas para um grupo de bosquímonos. 14 horas ou menos para os nômades Hadza, da Tanzânia. Enquanto os fazendeiros se concentram em safras com alto teor de carboidratos, como grãos e batata, a dieta dos caçadores-coletores fornece gordura, proteína digerível e absorvível pelo organismo humano e também o equilíbrio de todos os outros nutrientes. É quase inconcebível que os bosquímonos, que comem cerca de 75 plantas silvestres, morram de fome da mesma forma que centenas de milhares de fazendeiros irlandeses e suas famílias morreram durante a fome da batata na década de 1840. A visão estatista diz que a vida dos povos primitivos melhorou quando eles passaram da coleta para a agricultura. Em depósitos de lixo pré-históricos, os arqueólogos podem datar essa mudança, distinguindo o resto de plantas e animais selvagens dos domesticados. Como se pode deduzir a saúde dos originadores pré-históricos de lixo e, assim, testar diretamente a visão estatista? A resposta a essa pergunta se tornou possível apenas nos últimos anos, em parte por meio das novas técnicas emergentes da paleopatologia, o estudo de sinais de doenças e de trauma em vestígios de povos antigos. E, em algumas situações, o paleopatologista tem quase tanto material para estudar quanto um patologista hoje. Por exemplo, os arqueólogos dos desertos chilenos encontraram múmias bem preservadas, cujas condições médicas no momento da morte podiam ser determinadas por autópsia, e fezes de índios que viviam em cavernas secas em Nevada, nos Estados Unidos, permanecem suficientemente bem preservadas para serem examinadas para testes de ancilostomíase e outros parasitas. Um exemplo direto do que os paleopatologistas aprenderam com esqueletos antigos diz respeito às mudanças históricas na altura da população. Esqueletos da Grécia e da Turquia mostram que a altura média dos caçadores-coletores no final das eras glaciais eram generosos 1,75 m para os homens e 1,65 m para as mulheres. Com a adoção da agricultura, a altura caiu e, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, chegou a apenas 1,60 m para os homens e 1,52 m para as mulheres. Na época clássica, as alturas estavam subindo, a altura da população estava subindo muito lentamente de novo, mas os gregos e turcos modernos ainda não recuperaram a altura média de seus ancestrais distantes. Outro exemplo de paleopatologia em ação é o estudo de esqueletos de índios em túmulos nos vales dos rios Illinois e Ohio. Em Dixon Mounds, localizado perto da confluência dos rios Spoon e Illinois, os arqueólogos escavaram cerca de 800 esqueletos
que pintam um quadro de mudanças na saúde que ocorreram quando uma cultura de caçadores-coletores deu lugar à agricultura intensiva de milho por volta de 1150 anos depois de Cristo. Os estudos de George Armelagos e seus colegas da Universidade de Massachusetts mostram que esses primeiros agricultores pagaram um preço alto por seu novo meio de vida. Em comparação com os caçadores-coletores que os precederam, os agricultores tiveram um aumento de quase 50% nos defeitos do esmalte indicativos de esmalte dentário, indicativos de desnutrição, um aumento de 4 vezes da anemia por deficiência de ferro, evidenciado por uma condição óssea chamada hiperostose porótica. Um aumento de 4 vezes na quantidade de lesões ósseas, refletindo doenças infecciosas em geral, e um significativo aumento nas condições degenerativas da coluna vertebral, provavelmente refletindo muito trabalho físico pesado. O trigo e seus produtos era a principal comida consumida pelo Antigo Egito. Comia-se predominantemente pão. Cara, esse caso do Egito é do caralho, porque nas próprias pinturas, afrescos, inscrições, você encontra pinturas representando egípcios gordinhos, acima do peso, tanto cidadãos comuns quanto realeza. Eles não tinham tabu, vergonha de... Né? Se fosse hoje, hein, ia meter o Photoshop, né? Ia ter que tirar a pança, tirar a ruga, né? Os egípcios, não. Apesar de estar pagando o cara lá para pintar, ele não mandou o cara, não, me pinta magro, não pinta gordo, não, pinta igual eu sou, né? Então, o trigo o trigo e os seus produtos era a principal comida consumida pelo Antigo Egito. Comia-se predominantemente pão em todas as refeições, e mesmo o trigo daquela época tendo um valor nutricional muito maior e contendo muito menos glúten do que o trigo moderno, a obesidade no Antigo Egito era muito mais comum do que se imaginaria. Fato que pode ser claramente constatado na arte gráfica preservada em paredes, muros e papiros. E a dentição de todos os egípcios, incluindo a nobreza, era da pior qualidade imaginável, sendo que o mesmo ocorre até hoje com a dentição de todos os povos indígenas cuja base alimentar é amido, seja milho, trigo, mandioca, arroz ou qualquer coisa similar. O mesmo não ocorre com a dentição de povos que consumiam pouco ou nenhum amido, como era o caso dos esquimós originais, por exemplo, e é até hoje com os Maasai da África, cuja base alimentar é carne, sangue e leite. Sim, eles bebem sangue bovino ainda quente, logo após ele jorrar de um pequeno furo feito com uma flecha na jugular de um novilho. A saúde, a força, a resistência física e a dentição dos Maasai é de dar inveja a qualquer povo indígena das Américas e também nos chineses, os maiores comedores de arroz do planeta. Você pode reparar que esses povos indígenas todos aí, da galera da mandioca, do milho, né? Tudo os dentição péssima. Dentição péssima. O mesmo acontece com as populações indígenas que têm esse tipo de alimentação lá na Ásia, né? E especialmente os chineses, né? Vai comer arroz assim na puta que eu pariu. Enquanto que as comunidades indígenas, né? Que têm a sua alimentação predominantemente carnívora, no caso dos esquimós, é só carne que eles têm para comer. Agora não, depois, né, com contato, nos Estados Unidos comprou o Alasca, e aquela onda toda, e começou o contato, né, quando começou o contato com a civilização, já fudeu a vida dos esquimós, começou alcoolismo, tabagismo, começou isso tudo, não tinha nada disso. Começou o consumo, o quê? De produtos processados, começaram a comer pão, biscoito, essas coisas você pode pôr no pacote e leva, né? Então, tudo tem no meu livro. Tem no meu livro, sim. Meu livro aborda isso. Beleza. Então, é o seguinte. A expectativa de vida ao nascer na comunidade pré-agrícola era de cerca de 26 anos, diz Armelagos. Mas na comunidade pós-agrícola era de apenas 19 anos. Portanto, esses episódios de estresse nutricional e doenças inflamatórias estavam afetando seriamente sua capacidade de sobreviver.
Não foi melhor bosta nenhuma. A evidência sugere que os índios em Dixon Mounds, como muitos outros povos primitivos, começaram a agricultura não por escolha, mas por necessidade, a fim de alimentar seu número em constante crescimento. Não acho que a maioria dos caçadores-coletores adotaram a agricultura até que fosse realmente necessário e, quando mudaram para a agricultura, trocaram qualidade por quantidade, disse Mark Cohen, da Universidade Estadual de Nova York, em Plattsburgh, coeditor de Armelagos em um dos livros seminais da área, Paleopatologia nas Origens da Agricultura. Vou até colocar esse nome aqui. E ele completa: quando comecei a apresentar esse argumento, 10 anos atrás, poucas pessoas concordaram comigo. Agora se tornou um lado respeitável, embora controverso, do debate. Existem pelo menos 3 conjuntos de razões para explicar as descobertas que provam que a agricultura faz mal à saúde. Em primeiro lugar, os caçadores-coletores desfrutavam de uma dieta variada e rica em gordura e proteína, enquanto os primeiros agricultores obtinham a maior parte de sua comida de uma ou algumas colheitas de amido. Os fazendeiros conseguiam mais calorias e de forma mais fácil, mas ao custo de uma nutrição pobre. Hoje, tragicamente, apenas 3 plantas ricas em carboidrato fornecem a maior parte das calorias consumidas pela espécie humana: trigo, arroz e milho. 3 coisinhas de valor: papel, pinico, cocô, né? Em segundo lugar, devido à dependência de um número limitado de safras, os agricultores corriam o risco de morrer de fome se uma das safras fracassasse. Por último, o mero fato de que a agricultura encorajou as pessoas a se aglomerarem em sociedades populosas, muitas das quais realizavam o comércio com outras sociedades populosas, levou à disseminação de parasitas e doenças infecciosas. Centros urbanos é centro de doença. Na roça não tem esse negócio. As epidemias não podiam ocorrer quando as populações estavam espalhadas em pequenos grupos, vivendo separadamente. Não ia ter nada dessa palhaçada aí de coringa vinho. A tuberculose, as doenças inflamatórias e intestinais tiveram que aguardar o surgimento da agricultura e o consequente surgimento das grandes cidades para entrarem no jogo. Foda, hein? Além da desnutrição, das doenças inflamatórias, fome, doenças epidêmicas, da tirania e de guerras, a agricultura ajudou a trazer outra maldição sobre a humanidade: profundas divisões de classe. Olha, como a população dentro de uma cidade, a população sempre crescendo, e você tendo que fazer estoques de comida, você tem que implementar a burocracia papelada para poder manter tudo organizado, senão você perde a rédea da situação. Aí começam as instituições, aí começa o aumento da corrupção. Tudo faz parte. É inexorável. Os caçadores-coletores têm pouco ou nenhum alimento armazenado e nenhuma fonte de alimento concentrada, como um pomar ou um rebanho de vacas. Eles vivem das plantas e animais selvagens que obtêm todos os dias. Portanto, não pode haver reis nem qualquer classe de parasitas sociais que engordam com alimentos e impostos roubados de outras pessoas. É somente o contexto agrícola que propicia o surgimento de uma oligarquia não produtiva que consegue viver na fartura enquanto se coloca acima das massas malnutridas e infestadas de doenças. Dorme com essa aí. Toma um golinho d'água aí. Esqueletos de tumbas gregas em Micenas, há 1500 anos antes de Cristo, indicam que os membros da realeza desfrutavam de uma dieta bem melhor do que seus súditos, visto que os esqueletos reais eram 5 ou 7 centímetros. 5 ou 7 centímetros não é pouca coisa, não. Mais altos do que os súditos, e tinham dentes melhores. Entre múmias chilenas, a elite se distinguia não apenas por ornamentos de ouro, mas também por uma taxa 4 vezes menor de lesões ósseas causadas por deficiência nutricional ou doenças.
Quanto à situação das mulheres, livres da necessidade de transportar seus bebês durante uma existência nômade e sob pressão para produzir mais mãos para ajudar a cultivar os campos, as mulheres agrícolas tendiam a engravidar mais frequentemente do que suas contrapartes caçadoras e coletoras, com consequentes perdas em sua saúde, logicamente. Até machista a agricultura é. Entre as múmias chilenas, por exemplo, mais mulheres do que homens tinham lesões ósseas causadas por doenças infecciosas. Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento, de uma forma objetiva, simples e organizada num passo a passo, então você vai adorar o meu curso, Independência Emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em autoobservação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá.